Então, meu primeiro tópico é o que é apologética. Vamos ler 1 Pedro 3, do 13 ao 17. 1 Pedro 3, do 13 ao 17. Diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zeloso do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Até aqui a leitura, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça derramada sobre nós e te agradecemos por este privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã para nos abeirarmos da tua palavra e discutirmos, Senhor, a partir dela um assunto tão importante para a vida do teu povo, para a vida da tua igreja. Pedimos a tua bênção sobre esta aula e que nossos pensamentos possam estar cativos a Cristo e a tua palavra e que tudo que façamos, Senhor, seja unicamente redundante para a tua glória e para a glória do teu nome. No nome de Cristo nós pedimos a tua bênção. Amém. O que é apologética? Primeiro tópico é justamente este. Não há uma definição unânime do que é apologética, né? Muitos apelam para aquela famosa frase, né? Apologética é a defesa racional da fé. Defesa racional da fé. Mas isso não chega mesmo a esgotar o que de fato é apologética. Uma boa perspectiva de definição seria nós apelarmos mesmo para o termo, né? Termo apologético. Etimologicamente, o termo apologeia, da onde é a raiz da palavra apologética, significa uma defesa verbal. Então, a apologética seria mesmo um discurso verbal, uma defesa verbal, apelando exatamente para a etimologia da palavra, apologeia. Mas o que isso tem a ver com a fé cristã? As Escrituras, elas utilizam esta palavra, ou derivados dela, diversas vezes no Novo Testamento, para essa palavra apologeia. E ela está exatamente relacionada a esse aspecto da defesa mesmo verbal, né? Você pronunciar, dar uma posição verbal. Atos, por exemplo, Atos 22, versículo 1. Paulo, em sua defesa, ele diz: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ouvi a minha defesa perante vós. Ressaltando, apologias, está no grego. Ressaltando exatamente essa defesa verbal. Atos 25, verso 16, mesma coisa. Atos 25, apologias. Diz assim: A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Exatamente uma defesa pública, uma defesa verbal. 1 Coríntios capítulo 9, essa palavra também aparece. 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Então ele fala: não temos nós, 1 Coríntios 9, 3. Também usa o termo. 2 Coríntios 7, 11. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11. No caso aqui o acusativo, apologia. Diz assim o texto: Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo, em vós que, segundo Deus, fosse contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindicta. Então, que defesa, né? A questão da
verbalização. Filipenses, outro texto. Filipenses 1:7. Filipenses 1:7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Na defesa e confirmação do Evangelho. O 16, eu não sei se a palavra é apologia, mas vamos verificar. É apologia, exatamente. Também. 1:16 de Filipenses. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido na defesa do Evangelho. E lembrando sempre aqui que a defesa aqui é a defesa exatamente verbal. 1:7 e 1:16, exatamente. Só mais dois textos. 2 Timóteo 4:16. É apologia também. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, nesse caso aqui, defesa pública verbal. E, por fim, o texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3:15, que fala precisamente sobre o texto clássico, uma apologia, defesa, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Responder aqui no sentido publicamente ou verbalmente. Então, as Escrituras apresentam a palavra em associação a essa defesa verbal, neste caso aqui, defesa verbal do Evangelho, né? Das verdades de Deus. Então, de um certo modo, podemos dizer que a apologética é basicamente a resposta cristã a qualquer e todos os críticos que se opõem ou questionam a revelação de Deus em Cristo e na Bíblia. Seria uma resposta a qualquer e a todos os críticos que se opõem ou questionam a revelação de Deus em Cristo na Bíblia. Essa definição ela não se encontra nos manuais, é basicamente uma visão geral do que seja a apologética. Exato. A apologética cristã seria uma resposta, né, a todo e qualquer crítico que se opõe ou questionam a revelação de Deus e a Bíblia. A revelação de Deus em Cristo e na Bíblia, né? A revelação de Deus, de um modo geral. Portanto, não seria simplesmente uma defesa racional da fé. Não é, quer dizer, dizemos assim para quando vamos ensinar a Arthur ou a Thales, que são pequenos, mas Paulo, nos textos que aparece a palavra apologeia no Novo Testamento, está falando exatamente dessa defesa verbal. Se quisermos dizer, apologética é a proclamação do Evangelho, de um sentido mais lato. A proclamação do Evangelho trazendo a verdade de Deus contra os críticos que se opõem e questionam essa revelação, né? Seja em Cristo, seja na Bíblia. Neste sentido, de responder, a apologética ela pode ser tanto defensiva, e aí vem o aspecto mesmo da defesa, como também pode ser ofensiva. Nesse aspecto de responder aos críticos, a apologética ela pode ser defensiva ou mesmo ofensiva. O texto, por exemplo, da apologética, no seu aspecto defensivo, podemos destacar todos esses textos que eu acabei de ler para vocês, com relação à defesa mesmo do Evangelho. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Então, esse versículo expressa o aspecto defensivo da apologética, ou seja, a resposta aos críticos, por um lado, defensivo. Nós defendemos a nossa fé, defendemos as verdades de Deus. Então tem esse lado defensivo, mas também tem o lado ofensivo, do ataque. Isso aí é um texto que nós não vimos ainda, 2 Coríntios 10:3.
10, 3 a 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 10. Capítulo 10. 3 a 5. É o aspecto de ataque, vamos dizer assim. E há autores, nós vamos ver mais adiante, há autores que apelam para o lado defensivo, outros que apelam mais para o lado ofensivo e outros que fazem os dois. Fazem os dois. Paulo, por exemplo, fazia os dois. Defendia quando era para se defender, depende do contexto, e também atacava, vamos dizer assim. 2 Coríntios 10, 3 diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Está em jogo aqui o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então veja, ele constata que nós estamos numa guerra. As nossas armas não são armas carnais, mas temos armas espirituais para destruir. Então é o ataque mesmo, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas relacionados exatamente à má compreensão da altivez do espírito humano contra o conhecimento de Deus que nós temos em Cristo na sua palavra. Então, rigorosamente falando, o trabalho apologético é um trabalho mesmo de proclamação do Evangelho. O embate é contra o pensamento vigente que se levanta contra o Evangelho de Cristo. Então não é simplesmente uma defesa racional, uma defesa racional da fé. Em termos práticos, posso dizer que isso aí é comum nos manuais de apologética. Em termos práticos, podemos dizer que a apologética ela tem duas razões práticas. A primeira é para convencer os incrédulos, ou calá-los ou anular os sofismas, como Paulo fala aqui, né? Então, o caráter apologético de defesa e de ofensiva também seria para convencer os incrédulos, né? Levando-os à constatação do próprio absurdo que eles creem quando não creem no Evangelho e nas verdades de Deus. E a segunda seria para instruir e edificar os crentes. A apologética também tem esse aspecto de fortalecimento. A defesa do Evangelho de Paulo fazia com que os irmãos fossem também confortados, instruídos, edificados. Então, duas razões práticas. Primeiro, convencer os incrédulos. E segundo, instruir e edificar os crentes. Fortalecer a fé cristã. Há uma frase que eu gosto muito de ressaltar nesse aspecto da relação da apologética. Não é que nós cristãos vamos agora andar no sentido sem a nossa razão, porque geralmente quando se trata de apologética é fé de um lado e razão do outro. Nunca foi isso nas Escrituras Sagradas. A fé ela educa a razão. A fé ela educa a razão. A razão é caída. A razão está manchada, maculada pelo pecado. Então a fé educa a razão. E a razão, por sua vez, nesse trabalho apologético, explora os tesouros da fé. A fé educa a razão e a razão explora os tesouros da fé. A exploração aqui seria mesmo um aprofundamento, né? Uma busca, na linguagem popular, por águas mais profundas. Isso nós vamos ver melhor na relação mais adiante entre fé e razão na história da apologética, patrística, medieval, moderna e contemporânea. Algo importante no trabalho apologético é o de pensarmos o seguinte: a guerra ela não é contra as pessoas em si. A guerra é contra a descrença dessas pessoas. Não é contra a pessoa. É contra a descrença e não contra os descrentes. Nós não podemos jamais brigar contra as pessoas, mas contra a descrença dessas pessoas. Tem um autor que ele coloca mais ou menos assim: a guerra é contra a descrença e não contra os descrentes, assim como a insulina é contra o diabetes e não contra o diabético.
Achei isso perfeito. A insulina não ataca o diabético. Ataca a doença. Então, o trabalho apologético não é a pessoa, mas a descrença dela. Né? Nós temos que ter isso em voga. Claro, isso aqui, no calor dos ânimos, às vezes, olhamos a pessoa e atacamos as pessoas, mas isso é errado. Na Bíblia Sagrada não há esse tipo de procedimento. Paulo condena, por exemplo, quando chega lá no Areópago de Atenas, ele condena a descrença mesmo do povo. A descrença com relação ao Evangelho, porque eles criam até demais em outras coisas. A descrença com relação ao Evangelho. Isso faz-nos exatamente pensar o seguinte, que o propósito da apologética não é a vitória. Hoje faz apologética para se ganhar debates. O trabalho da apologética não é a vitória, mas é a verdade. O trabalho da apologética não é a vitória, mas a verdade de Deus é que está. Então, basicamente, essa é a parte introdutória do que é apologética, né? Recapitulando, apologética é difícil definição. Se recorrermos ao termo da onde a palavra apologética é derivada, né? Apologeia, vemos que é uma expressão verbal, uma defesa verbal. As escrituras estão cheias desta palavra, aparece diversas vezes no Novo Testamento, nos versículos que nós já estudamos. Quer dizer, lemos pelo menos. A apologética ela pode ser tanto defensiva como ofensiva. Também os respectivos textos falam sobre isto. Em termos práticos, a apologética serve para convencer os incrédulos, instruir e edificar os crentes. E uma atenção importante para o propósito da apologética, que jamais é para atacar os descrentes, mas a sua descrença. E o outro propósito não é a vitória. Ninguém aqui quer ganhar debates. Paulo não estava preocupado em ganhar o debate no Areópago de Atenas. Paulo estava preocupado na exposição do Evangelho, nas verdades de Deus. Então, o propósito da apologética é a verdade e não a vitória. Se tiverem alguma pergunta sobre esse tópico, esse é o momento. Segundo ponto. Para que fazer apologética? Para que fazer apologética? Também não há unanimidade. Eu me lembro que li um autor que ele colocava mais de 20 motivos para se fazer apologética. Né? Não precisamos de tantos. Não precisamos de tantos motivos. O Frame, no seu livro Apologética para a Glória de Deus, que talvez seja uma boa ideia, não todos os capítulos, mas pelo menos alguns, pelo menos 1 e 2, ser leitura obrigatória nossa aqui. Vocês têm o tempo que vocês quiserem para ler, mas pelo menos assumam um compromisso comigo de lerem o capítulo 1 e o capítulo 2. Pode ser quando vocês puderem, inclusive no estágio. Se agora não lhe der jeito. Então, são capítulos pequenos. O Frame ele fala de alguns aspectos interessantes aqui, sobretudo no caso do contexto mesmo em que nós vivemos. Precisamos de apologética pelo contexto que nós vivemos. Ele fala que a nossa sociedade ocidental ela está em perigo de morte. Isso é muito patente hoje aos nossos olhos, né? Exatamente. É fácil de constatar isto em literaturas, em ideologias, como vocês estão percebendo. Então, há uma tentativa mesmo de matar, vamos dizer assim, o Ocidente, né? Claro, por razões óbvias, é que o Ocidente, ele, como dizem, foi construído sobre, melhor dizendo, os postulados judaicos cristãos. Então a guerra não é contra o Ocidente, é a guerra de fato contra as verdades de Deus, né? O Ocidente está cada vez mais secularizado. Tem uma frase que diz assim: a igreja nunca morrerá porque Cristo prometeu, mas o Ocidente pode morrer. A igreja não vai morrer nunca, mas o Ocidente ele pode morrer. Né? Então devemos fazer apologética não para salvar a igreja, que ela não precisa, ela já foi salva a igreja.
Devemos fazer apologética para manifestar a verdade nesse mundo, para que o Ocidente, nesse caso desses termos aqui, seja salvo. A civilização ocidental, a igreja não precisa desse salvamento, porque ela jamais morre. Cristo diz que edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja, quanto luz e sal deste mundo, ela tem essa mensagem que pode manter o Ocidente ainda vivo. Então, fazer apologética para salvar, vamos dizer assim, a nossa civilização ocidental, claro, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Segundo lugar, um dos objetivos da apologética também seria por que ou para que fazer apologética? Porque é uma crise de verdade. Uma crise da verdade, né? Cada vez mais os homens estão se afastando da verdade de Deus e a defesa verbal do Evangelho tem, no caso apologética, tem essa função também de manifestar a eles as verdades divinas. Então é uma proclamação de defesa, mas é uma proclamação de defesa para deixá-los conscientes da verdade, que só podemos encontrar exatamente em Deus. Crise da verdade, imagine, por exemplo, o abandono de verdades fundamentais, a relativização da verdade, o ceticismo cada vez mais crescente, o pluralismo batendo aí nas nossas portas. E nós sabemos, de acordo com Romanos, né, que este empreendimento é por causa da injustiça dos homens. Eu li várias vezes esse texto de Romanos 1,18 de maneira errada, que eu pensava que era assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não é pela mentira. O problema aqui é os homens injustamente. Eles brigam, lutam contra a verdade de Deus. Então não é uma questão de verdade e mentira, é uma questão de verdade e injustiça. Os homens são injustos com a clareza da manifestação, da revelação de Deus, no contexto aqui da natureza. Então, nossa sociedade ocidental está em perigo de morte, porque há uma crise da verdade. Para que fazer apologética? Porque nós somos chamados a fazer isto. Terceiro ponto. Há uma ordem bíblica, né? Por exemplo, o próprio texto de Pedro, 1 Pedro 3,15. Nós devemos estar preparados para responder, para fazer apologética contra aqueles que pedirem a razão da esperança que há em nós. Judas, versículo 3. Judas 3 também fala a mesma coisa, porque nós somos conclamados a defendermos a fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, há esse clamor das Escrituras para a defesa do Evangelho. A defesa naqueles moldes, né? Não contra os descrentes ou ou no aspecto de querer ganhar debates. Não é isso o propósito da apologética. Jesus não estava preocupado com ganhar debates, estava preocupado sempre com a glória de Deus e a proclamação da verdade. Os apóstolos, mesma coisa. Todos os profetas do Antigo Testamento fizeram também o mesmo. E a igreja não pode entrar por um caminho contrário a este, da revelação. Mais pontualmente, devemos também, ainda ligado ao primeiro ponto lá sobre a civilização ocidental, devemos fazer apologética nesse sentido por causa dos desafios contemporâneos. Aqui é algo próprio da gente, né? Os outros períodos da história, imagina aqui o período patrístico, escolástico, moderno,
da igreja, eles tiveram seus desafios. E nós temos hoje 2 grandes desafios, né? Desafios até opostos. Nossa sociedade está dividida. Primeiro, por um lado, o racionalismo, muito forte. Isso dificulta a comunicação da fé cristã. E deveremos ser habilidosos nesse sentido, né? Então devemos fazer apologética por causa dos desafios contemporâneos. Esses desafios eu coloco 2, racionalismo e irracionalismo. Curiosamente, racionalismo e irracionalismo. Nossa sociedade ela é uma mescla dessas duas posições, essas 2 frentes. Há pessoas que estão fincadas com o pé na modernidade ainda. Quer dizer, já disseram a mim que somente os cientistas é que estão ligados nessa racionalidade, né? Quando eu falo cientista aqui, eu falo daquelas ciências mesmo secas, tipo física, química, a matemática em si, a engenharia, etc. E por outro lado, temos esse surto de irracionalismo, o surto de racionalidade. E exatamente baseado nisso, né, tanto nesse desafio racionalista, entenda racionalista aqui no sentido mesmo mais natural do termo, tudo deve passar pelo crivo da razão. A razão é o filtro que regula todas as coisas, inclusive a verdade. E o irracionalismo não, chuta o pau da barraca, como diz a história, não confia na razão e é envolvido exatamente pelas emoções, pelos sentimentos e coisas desse tipo. E agora que vem o perigo. Por quê? Porque muitos apologetas ou montam uma estrutura de apologética para atacar o racionalismo, ou montam uma estrutura de apologética para atacar o irracionalismo. E eu vou falar exatamente sobre essas 2 frentes de ataques e vou mostrar, exatamente passar para o ponto, por que é que não pode ser nenhuma nem outra, e exatamente por não ser nenhuma nem outra que surge a singularidade da apologética reformada. Que a apologética reformada ela não se ilude com as artimanhas da racionalidade e nem é levada pelas artimanhas da irracionalidade. Então nós temos basicamente 3 tipos de apologética, grosso modo falando. Uma que está envolvida com esses pressupostos racionalistas, uma que está envolvida com esses pressupostos irracionalistas, e nós temos aquilo que eu vou chamar, que chamam os autores, de apologética reformada, que seria exatamente uma apologética distinta, que não está envolvida com pressupostos racionalistas, nem com pressupostos irracionalistas. O racionalista entraria exatamente apelando para o aspecto, por exemplo, o místico. O místico, por exemplo, Deus não se explica, Deus é sentido, Deus é experienciado e coisas desse tipo. Imagine, por exemplo, você estudar os místicos orientais, os cristãos, inclusive, místicos orientais, os ortodoxos. Eles têm essa perspectiva do aspecto mesmo irracionalista Eles querem atacar, veja, eles querem atacar um viés irracional da nossa sociedade, mas se apropriam do mesmo pressuposto que eles utilizam. Essa é a ideia. Deixa eu pontuar melhor para vocês essa questão. Até o século XIX, nós vamos ver isso na história, mas até meados do século XIX, os apologistas cristãos procuravam comunicar o cristianismo sobre um padrão racionalista mesmo, modernista e iluminista. A apologética não confessional, ela tinha essa ideia de defender mesmo com os pressupostos racionalistas. Ou seja, é possível convencer o incrédulo pela minha racionalidade, pelo uso da razão e coisas desse tipo. No primeiro caso, no caso dos apologistas, né, racionalistas, modernistas e iluministas, as reivindicações das verdades cristãs, elas não são solapadas, vamos dizer assim, ou engolidas pela razão. Pelo contrário, a razão reivindica as verdades cristãs. É possível, então, nós compreendermos as verdades cristãs pelo lado racional. Então, tem toda uma apologética que usa os pressupostos iluministas, racionalistas, para tentar proclamar as verdades de Deus.
Ou seja, eles assumem mesmo o ideário moderno, da confiança na razão para defender a fé cristã. Então eles querem combater o racionalismo, mas utilizam os mesmos pressupostos do racionalismo. Certamente vocês já ouviram falar sobre a apologética clássica. Certamente vocês já ouviram falar sobre a apologética evidencialista. Nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente no nosso... Como? E o evidencialismo também. É um apelo a... Por exemplo, imagine os argumentos clássicos da prova da existência de Deus. A lá Tomás de Aquino, a lá... No caso mais contemporâneo, o caso, exatamente, o Lenny Craig e tantos outros. Eles querem se utilizar da perspectiva racionalista ou racional para expor. Não é que isso seja mal. O problema é que eles dão, na nossa concepção, muita confiança à razão. Aí está mal nisso. Está mal nisso. Então, a apologética clássica e a apologética evidencialista, nós vamos pontuar as características de cada uma delas depois. Elas se utilizam exatamente dessa confiança da razão para confirmar as verdades cristãs. Eles tentam interpretar, né, aqui até um livro, né, as evidências que exigem um veredito. Eles tentam interpretar pela razão as exigências que exigem evidências que exigem um veredito, né? Joss McDowell, exatamente. E o outro caso, que é o caso do racionalismo, chamado na literatura do aspecto romântico existencialista. Veja, o romantismo foi um movimento filosófico que se contrapôs exatamente ao racionalismo moderno, o romantismo, ao racionalismo moderno. Então, a associação deste ataque contra a racionalidade e a minha existência tem uma nova perspectiva de apologética, apelar sempre para o místico, né? Seria exatamente o aspecto irracional, os racionalistas, apologética dita irracionalista, vamos dizer assim. Exato. Kierkegaard está aqui. Exato. Barthes, os místicos de uma maneira geral. Isso desemboca exatamente naquilo que os autores chamam de fideísmo. Não é isso? O que seria um fideísmo? Seria uma separação radical entre fé e razão. Não há nada irracional na fé. Não há nada irracional na fé. Então, fé e razão há uma separação distinta mesmo. Por isso que eles apelam tanto para o lado místico da coisa. Isso. Mata Isaac. Exato. Exatamente. Justamente. Ele somente o Antigo Testamento, ele não deu o Novo Testamento, não. Fideístico, né? No caso é fideísmo. O fideísmo seria a separação radical entre fé e razão, admitindo a fé cega, admitindo que a fé não é racional. Admitem que a fé não é racional, mas é apenas uma disposição mesmo emocional. Sem necessidade de qualquer justificação para o que se crê. Sem qualquer justificação para o que se crê. E aí sim, nesse aspecto não é muito diferente do que Elton falou, né? Não é muito diferente do cristianismo apresentado hoje, né? Pelo menos na maioria das igrejas, né? Das igrejas. E agora sim, exatamente, estamos de que lado? Nenhum nem outro. Não estamos dos lados dos clássicos nem dos evidencialistas, pela sua exacerbada confiança na razão, em tentar vindicar ou confirmar as verdades bíblicas, e nem estamos do lado dos irracionalistas fideístas, neste caso, que apelam para exatamente o aspecto não racional da fé. Não estamos de um lado do outro. Daí, portanto, surge a necessidade de uma postura bíblico-reformada. Bíblico-reformada, porque não estamos nem no canto nem no outro. Né? Claro, vamos trabalhar com coisas mais próximas da gente. E nesse caso, nós encontramos uma expressão bonita, vamos dizer assim, fiel desta apologética bíblico-reformada
mais perto de nós aqui, exatamente na tradição neo-holandesa, né? Vamos dizer assim. Neocalvinista da Holanda, melhor dizendo. Sobretudo com Kuyper, com Doivert, com Van Til, própria discussão com Clarke e tantos outros hoje que têm feito esse tipo de... O Frame, por exemplo, que vem numa tradição calvinista, é pesado. Eu confesso a vocês que sinceridade, eu acho que há muitas singularidades na apologética reformada que distingue ela mesma de todas as outras apologéticas. A gente vê mesmo uma certa consistência na apologética reformada. Claro, há pontos em que eles próprios têm discordância, né? Imagine os entraves sobre Van Til e Gordon Clark com relação, por exemplo, à qualidade ou à quantidade do conhecimento de Deus em relação ao nosso. O Frame tem a doutrina do conhecimento de Deus, no capítulo 1. Ele tem uma exposição lá sobre essa controvérsia entre Van Til e Gordon Clark, que é fantástica, rapaz. Mas pronto, eles estão divergindo num ponto, mas eles fazem parte dessa mesma escola. Essa escola, vamos chamar de escola bíblico-reformada da apologética. Mas sobre o quê? Porque tem vários... sobre o conhecimento de Deus, né? Certo. Eu não sei se vocês estão tão familiarizados qual é, nesse caso específico do conhecimento, qual é o ponto de divergência entre eles. A questão é a seguinte. 2 mais 2 é igual a quanto? 4. Eu sei que 2 mais 2 é igual a 4. Deus também sabe que 2 mais 2 é igual a 4. A questão é a seguinte. Deus sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Como eu sei? Essa é a grande questão. Deus sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Como eu sei? Deus sabe que isso aqui é uma garrafa. Como eu sei? Esse é o ponto. Parece-me que Clark diz que sim. Clark diz, não, Deus sabe como 2 mais 2 é igual a 4. Assim como eu sei. Van Til vai dizer que não. Deus sabe 2 mais 2 é igual a 4 qualitativamente diferente de mim. Falando quanto ele é onisciente. Ele sabe, por exemplo, todos os aspectos que estão envolvidos em 2 mais 2 igual a 4. Claro que vai negar esse tipo de... A razão é única nesse sentido, mas então, se Deus tem o conhecimento de 2 mais 2 igual a 4 e eu digo que eu sei, realmente sei que 2 mais 2 é igual a 4, os nossos conhecimentos, eles são qualitativamente iguais, mas quantitativamente diferentes. A jogada é justamente essa, qualitativa e quantitativa. É um ponto até que mereceria uma leitura específica nossa dessa parte. Mas só para dizer a vocês que eles divergem entre si em um ponto ou outro, mas no geral eles seguem os padrões, vamos dizer assim, da postura mesmo, daquelas características que marcam profundamente a chamada apologética qualitativamente Van Til. Claro que é quantitativamente. A introdução do livro, o primeiro capítulo do livro do Frame explica bem isto. Então pronto, vamos lá então partir para o que é que qualifica o sistema apologético reformado. Qualifica. Caracteriza é melhor. O que caracteriza o sistema apologético reformado? Apologético reformado, né? O que caracteriza o sistema apologético reformado é exatamente aquilo que os autores chamam de uma tríplice relação. Há uma tríplice relação. Eu já adianto com essa tríplice relação. É uma relação, uma tríplice relação de caráter metafísico, primeiro. A tríplice relação. Primeira relação, portanto, é de caráter metafísico. Ok? O ponto principal aqui desse caráter metafísico é exatamente a distinção criatura-criador. Criatura-criador. Aí vamos pontuar depois cada uma dessas distinções. A segunda da tríplice relação, né? A segunda relação marcante é o caráter epistemológico. O caráter epistemológico. O que é que tá o ponto aqui é, portanto, a necessidade da revelação para conhecermos as coisas.
a necessidade da revelação. E o terceiro aspecto a terceira relação estabelecida e que caracteriza a apologética reformada é exatamente o caráter ético. Ético, de ética, ético. E o ponto aqui é exatamente uma apologética pactual, em termos de deveres perante Deus e cumprimento desses deveres. Estou falando aqui em termos gerais. No livro Apologética para a Glória de Deus, o Frame, ele trabalha exatamente no capítulo 2, a mensagem do apologeta. O que o apologeta deve ter como mensagem? Deve exatamente ter a metafísica, a epistemologia e a ética. Esta, para ele, inclusive, é a verdadeira filosofia cristã. Esses elementos que nós vamos ver aqui, de metafísica, distinção criatura-criador, de epistemologia, a necessidade da revelação, e do aspecto ético com relação ao envolvimento pactual de cumprimento, é o que caracteriza a cosmovisão cristã como filosofia, segundo John Frame. Entendendo essas particularidades, não tem como você não fazer uma apologética sadia se você negar essas três realidades que nós vamos detalhar aqui para vocês. A ideia principal uma das ideias principais da apologética reformada é que ela é uma proposta de contraposição de cosmovisões. Isso nós não encontramos, pelo menos muito claramente, em apologéticas alternativas, como a clássica, a evidencialista, etc. E aqui, por exemplo, seria de uma leitura extremamente proveitosa o capítulo 1 do livro de Ronald Nash, Questões Últimas da Vida, que ele trata exatamente do pensamento e cosmovisão. A perspectiva, portanto, é contrapor a metodologia da apologética reformada, contrapor a cosmovisão cristã às cosmovisões não cristãs. O ponto de partida é este. Contrapor a cosmovisão cristã, verdade de Deus, a cosmovisões não cristãs, agora pasmem, não somente relacionada à religião, mas relacionada a todas as áreas da vida. O ponto de partida da apologética reformada é a contraposição da cosmovisão cristã, tendo como pilar exatamente a metafísica, a distinção criador-criatura, a epistemologia, a necessidade da revelação, e o aspecto ético, a questão do pacto, Deus com o seu povo. E contrapor esse tipo de cosmovisão a todas as outras cosmovisões não cristãs em todos os aspectos da vida. Então vejam, a defesa da fé cristã, portanto, não é apenas passar pelos fatos, olhar os fatos como querem os evidencialistas, como se eles fossem suficientes para estabelecer a verdade do cristianismo. A verdade do cristianismo não são estabelecidas, nesse caso, pelo simples passar pelos fatos e ver os fatos. Nós devemos, nesse empreendimento apologético, nessa tarefa apologética, não começar pelos fatos, mas começar onde as escrituras começam. Não devemos começar pelos fatos. Devemos ir aos fatos com as escrituras. É essa a questão. Devemos ir aos fatos com as escrituras. Os evidencialistas fazem o contrário. Vão dos fatos às escrituras. A diferença da projeto reformado é o contrário. Devemos começar com as escrituras e irmos aos fatos. Quando nós formos aos fatos, já vamos exatamente com a distinção criatura-criador, já vamos com a necessidade da revelação e já vamos com o aspecto ético ali envolvido. Nós não acreditamos, por exemplo, que Jericó existiu, não foi porque acharam dados arqueológicos.
Nós acreditamos porque as Escrituras dizem que Jericó existiu. É essa uma diferença muito simples, mas faz toda a diferença mesmo. Porque ambos os edifícios apologéticos são construídos sobre esses pressupostos. Justo. É o grande perigo, né? É. Justamente. Exatamente. O cara não abriu mão mesmo. Justamente. Pressuposições. Exatamente. Justamente. Evidencialista não. Não. Evidencialista anda de mão dadas com a clássica. Exato. O ponto, o detalhe é diferente em alguns pontos. Nós vamos ver mais adiante. Então, neste caso, é por isso que a abordagem reformada, né, sobretudo a de Cornélio Vantil, ela é conhecida como pressuposicionalista. Reconhecer e raciocinar a partir de um conjunto de pressuposições que fujam tanto da autonomia da razão, como querem os racionalistas, no caso aí, evidencialistas e os clássicos, exatamente, bem como apresente uma postura antitética contra os incrédulos. Vou repetir. A abordagem reformada, nesse caso, partindo das escrituras para os fatos, é isso? Naqueles 3 pilares que eu falei para vocês, o tripé, ou a tríplice relação. Distinção criador-criatura, que requer uma epistemologia bíblica adotada na revelação, com implicações éticas, né? A deontologia pactual. Ela é entendida, essa abordagem é entendida como pressuposicionalista. Nós fomos a veracidade e a revelação de Deus e o compromisso pactual que nós temos. Isto faz com que nós raciocinamos e reconhecemos a partir de um conjunto de pressuposições, esse conjunto que foge ou que está alheio à confiança na razão, pressuposições que foge da autonomia da razão ou da confiança exacerbada na razão, bem como apresenta o aspecto antitético da antítese mesmo lá de Gênesis 3,15. O aspecto antitético ao modo não cristão de pensar. Ao modo não cristão. Antitético. Então, rigorosamente falando, a apologética reformada é a defesa das verdades cristãs, ou da vida cristã, ou se quiser, a defesa da filosofia cristã de vida. Entenda a filosofia cristã de vida aqui com esses pressupostos da tríplice relação que eu acabei de falar. Então é a defesa da filosofia cristã de vida contra, a apologética reformada seria a defesa da filosofia cristã de vida contra as várias formas de filosofias não cristãs de vida. Observem, por exemplo, e neste caso aqui, o aspecto prático mesmo da apologética cristã, né? Não fala apenas de intelecto, não fala apenas de discussão, mas fala mesmo de vivência, de forma de vida, a forma de vida cristã.